Fala pessoal, lembrando que esse conteúdo é apenas para fins educativos. Sempre que possível, utilize aplicativos oficiais e apoiem os desenvolvedores. Nesse vídeo eu vou te mostrar a nova atualização do Bic Cloud Gaming e te mostrar como você vai poder jogar diversos jogos de PC e console diretamente do seu celular, até mesmo nos celulares mais simples e mais fraquinhos, tá? Eu sou o Kelp, sejam todos bem-vindos no canal. Tô com quase 3 horas acumuladas aqui no Bic Cloud Gaming e vou te explicar passo a passo tudo que você tem que fazer, todas as configurações, né? Então já sabe, já deixa like no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá conferir. Membro do canal tem vantagens exclusivas. Fique livre de encurtadores e senhas. Participe também dos grupos VIP de membros e tem meu contato pessoal no WhatsApp. Se torne membro do canal a partir de R$ 1,99 mensal e cancele quando quiser. Com apenas R$ 1,99 mensal, você pode se tornar o mais novo membro aqui do canal e ter acesso a diversos benefícios. Você vai ter o selo de Seja Membro na frente do seu nome quando você comentar aqui no canal e vai ficar no destaque. E você também vai ser adicionado no nosso grupo fechado no WhatsApp, onde você vai ter todos os arquivos sem senha e sem encurtador. E é claro, você vai ter acesso também ao nosso suporte 24 horas para tirar qualquer dúvida que você tenha relacionado aos Cloud Games e também ao meu contato pessoal no WhatsApp. Entrem também no nosso grupo do Telegram, já estamos com 7.500 membros, diversos conteúdos exclusivos todos os dias para vocês, últimas notícias de Cloud Games, códigos de tempo do 3A e muito mais. O nosso grupo está aqui no primeiro comentário fixado. Aqui é o Kelp, sejam todos bem-vindos no canal. Hoje dia 8 de abril de 2026, espero que todos vocês estejam bem, que a gente tenha muitos novos Cloud Games e adiantando para vocês no vídeo de amanhã mais um Cloud Game inédito no canal, né? Mas vem cá, você assistiu o vídeo de ontem? Ontem eu trouxe para vocês a nova atualização do Joyark, o card desse vídeo vai estar passando aí acima e quem pediu salve no vídeo de ontem, vamos estar comparecendo aqui com a nossa galerinha, né? Salve aí para Menor BS de Fortaleza, no Ceará, um salvezão meu querido. Salve também para @Jefferson.Otávio, um salvezão Jefferson, tamo junto. Salve também para Kirin Nega de Piracicaba, um salvezão aí para todo mundo. Salve para Miguel Rosa, um salvezão Miguel, tamo junto meu parceiro, sempre comparecendo aqui no canal. Salve para Lola Machado de Maringá, no Paraná. Salve também para Roniel Silva, que tá lá no Maranhão assistindo o canal. Salve também para o Miguel Ferreira, um salvezão meu querido. Se você quiser um salve no vídeo de amanhã, deixa seu nome aí nos comentários. Bom galera, vamos lá, vou explicar para vocês passo a passo todas as configurações que vocês têm que fazer, então presta bastante atenção, tá? Para você não perder nenhuma etapa, porque sem essas configurações não vai funcionar, tá bom? Tô aqui com o Infinix GT20 Pro, aparelho oficial de métodos aqui do canal, só para efeito de comparação para vocês, tá? Vou pegar aqui os dois, tá? Pegar aqui os dois o quê? O flutuante e também o Cloud Game, tá bom? Então está os dois aqui, ó. Quando você olha, parece que são a mesma coisa, né? Mas ele tem uma leve diferença que o flutuante tem uma logo menorzinha, tá? Então, só para vocês verem aí. Tô aqui com o Cloud Gaming, tá? Onde tem todos os jogos disponíveis, tá? Verifica aí se o seu tá atualizado, tá? Que bonitinho. Essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa, este aqui é o FluFlu, tá? Apelidado carinhosamente de FluFlu. Ele tá disponível para vocês no primeiro comentário fixado. Onde é o comentário fixado, Kelps? É onde tem todos os comentários da galera. O primeiro, onde tem um pininho lá, é o meu comentário, onde tem minhas redes sociais e tudo mais. O flutuante é a última opção. Você vai clicar em cima dele, vai clicar em informações. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui nas notificações e ativar elas. Para que servem essas notificações? Para o flutuante te informar que o farm do dia foi completo, que a opção que você selecionou e ativou está funcionando. Exatamente para isso. Na sequência, você faz a segunda configuração, que é exibir sobre outros aplicativos. Você vai estar desativado, você clica aqui e ativa essa opção, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês, ó, ela está ativada. Se o seu telefone não permitir que você ative, ficar invisível, que você não conseguir clicar, não se preocupe, isso aí é extremamente normal, acontece muito, principalmente em celular de entrada e celular intermediário e aparelhos que usam o Android Go. Esse celular aqui tem um Android 16. São poucos os telefones hoje em dia que usam o Android Go, é uma versão à parte do Android, mas muitos celulares têm essa configuração hoje em dia. Se você tiver esse problema, vai estar passando um card aqui acima, te explicando passo a passo como que você vai habilitar essa função de forma nativa e segura para o seu aparelho, utilizando ou o app OPS
ou o App Manager, também o Shizuku funciona muito bem. Então eu fiz um tutorial completo para vocês, vai lá, assiste, aplica as configurações, que é bem simples e bem fácil, 3 minutos você consegue fazer e aí você retorna para cá. Se você não tem esse problema, você consegue habilitar tudo aqui igual eu fiz, beleza, muito bom, excelente. Agora a gente vai para a última configuração, você desce aqui, ó, desce aqui, vem nas configurações, vem em modo desenvolvedor. Se você não tem o modo desenvolvedor ativado, primeiro você precisa ativar ele. Então você vai em sobre o telefone, número da versão, número da compilação, clicou lá 7 vezes, você é um desenvolvedor. Se você não tiver ativado, vai lá e ativa. Você clica aqui nas opções do desenvolvedor. Se o seu tiver a lupa para pesquisar aqui, melhor ainda. Aqui na pesquisa você vai procurar por menor largura. O meu não tem nessa versão desse Android, então eu tenho que descer aqui e procurar de forma manual, que tá bem aqui, ó, menor largura, tá vendo? O que a menor largura faz? Ela configura aqui os parâmetros da sua tela, né? Também conhecido como DPI. Então, se você deixar valores baixos, ela vai aumentar a tela e valores menores vai diminuir. Se eu entrar aqui na tela do flutuante, essa aqui é a tela, vocês podem ver que está tudo enquadrado na minha tela, né? Tudo bonitinho. Se eu tiver com a DPI muito baixa, o que acontece? Ela não vai ficar enquadrada. E aí, não vai aparecer, ó, olha para vocês verem como é que fica, ó. Fica tudo bugado, tá vendo? Não tem opção de eu pôr a senha, não tem jeito de eu fazer nada. Então você tem que configurar aqui manualmente. Qual que é o valor que eu posso pôr? Depende do seu telefone, mas não é de lei, mas geralmente fica entre 500 e 600. Você pode fazer um teste no seu telefone colocando exatamente 580. Se ficar igual ao meu, é porque funcionou, esse é o valor ideal para você. Se não, você vai ajustando. Muda de 10 em 10, coloca 590, coloca 600. Não vai passar muito disso, tá? Cuidado na hora que você for colocar, em vez de colocar 600, para você não colocar 6.000, porque aí vai dar BO, tá? Coloca certinho, na hora que você tiver certeza, você vai lá e confirma. Se ficou aqui a primeira opção enquadrada na tela e a última aqui, é porque tá tudo ok, você já pode começar a iniciar o farm. Agora eu vou te explicar passo a passo o que é, como que funciona e o que você tem que fazer no farm. Vamos lá. Bom, galera, se você entrar no Z-Archive e na pasta Android, na pasta Data, você vai ver que todos os aplicativos do seu telefone estão lá, né? Todos com as suas pastas, né? Todas com as suas gavetinhas. Isso aí é exatamente para o Android saber como ele vai rodar um aplicativo. O Flutuante é a mesma coisa, ele tem a pasta dele, só que você precisa gerar ela de forma manual. E como que funciona isso? Você fazendo as 3 tasks. Você fazendo essas 3 tarefas, você vai estar criando o diretório aí do seu telefone, né? Então você faz a primeira, realmente faça ela e volte para a sua tela inicial. Por quê? Se você pensar assim, pô, eu vou engambelar aqui, eu vou clicar e a hora que abrir, vou fazer isso aqui, ó. Muita gente faz isso e depois se pergunta por que o farm não deu certo. Elas fazem assim, ó, clica aqui, a hora que abriu ela vem cá e fecha. Se você fizer isso não vai funcionar, porque o farm, a pasta do farm, o diretório, ele precisa de alguns segundos dentro da tarefa para ela ser criada. Então você vai clicar aqui nessa primeira opção, vai ser direcionado para o canal. Você aguarda uns 10 segundinhos e volta. Você aperta para aqui na multitarefas do seu telefone e volta. Faz a segunda, a mesma coisa, aguarda uns 10 segundos e volta. Faz a terceira, aguarda mais ou menos uns 10 segundos e volta. Isso é para a pasta ser gerada. Depois, se você entrar nos arquivos, você vai ver que ela vai estar lá sendo gerada. Isso aqui você faz somente no primeiro dia, tá ok? Como que se consiste o farm? Hoje é quarta-feira, se eu iniciar o farm hoje, eu vou fazer quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. São 6 dias seguidos, você não pode perder nenhum dia, porque senão você tem que reiniciar. Ah, Kelps, mas eu tô assistindo esse vídeo, já tem uns 6 dias que você postou, uns 10 dias que você postou ele. Eu posso fazer o farm? Pode. Se o Cloud Game não tiver mudado de versão, você pode continuar fazendo que ele vai funcionar. E aí você faz 6 dias, independente do dia que você começar a fazer, são 6 dias. Isso não muda. Então, você vai fazer 6 dias. Por apenas 20 minutos por dia, então o Flutuante ele vai te informar que o farm daquele dia foi concluído, que você pode fechar. Por isso, a gente ativou as notificações. Então, durante 6 dias seguidos, durante 20 minutos apenas, você vai deixar o ícone flutuante sobreposto ao Cloud Game. Terminou o prazo, você pode fechar e fazer no próximo dia. Do segundo dia ao sexto dia, não precisa mais você fazer as tasks, porque você já fez, a pasta foi gerada e está tudo ok. Só do segundo dia em diante. Então, o que você faz aí no primeiro dia, né? A gente fez as tasks. Aqui no campo senha, a gente vai colocar a senha. Lembrando que a senha já apareceu aqui durante o vídeo escrita na cor amarela por 4 segundos, tá? Essa senha que eu vou colocar aqui agora, eu acabei de criar só para mostrar para vocês como que se coloca a senha. Lembrando que o cursor tem que estar exatamente junto à última letra. Se você deixar um espaço, ele vai reconhecer que tem uma letra a mais e não vai deixar você fazer login, tá? Colocou a senha aqui, você pode clicar aqui em login. Ele vai estar
entrando no Cloud Game, tá? Dessa mesma forma. E aqui eu já posso habilitar as funções que eu quero e tudo mais, e a partir daqui ele já começou a fazer o farm. Então eu posso deixar ele exatamente na tela inicial aqui do flutuante, ou eu posso utilizar o tempo livre que o Cloud Game me dá para eu jogar. Então eu posso jogar, entrar no gameplay, jogar sem problema algum, ou simplesmente eu deixo ele aqui parado. Quando completar os 20 minutos diários, o flutuante ele vai te informar, ó, farm concluído, pode fechar. E aí o que eu faço? Eu clico aqui, ó, eu posso deixar, para o farm acontecer, eu posso deixar o ícone fechado ou o ícone aberto, não tem problema algum, tanto faz. Terminou o farm, você clica nesse X e fecha. Aqui na tela inicial, você pode ver que tem o Start Farm, né, que é o cronômetro. Isso aqui serve exclusivamente para te ajudar, mas se você não quiser ficar nessa tela, você pode ficar na própria tela do Cloud Game e marcar o tempo pela hora. Você conta, né, a partir do tempo que você iniciou, você conta os 20 minutos, e daí, ou você coloca um cronômetro, um alarme, enfim, a forma que você achar melhor. Deu os 20 minutos, é só para te alertar para não ficar muito tempo fazendo farm, né? Mas o próprio flutuante vai te informar que o farm foi concluído. A hora que aparecer a mensagem para você, você simplesmente clica aqui, fecha, e no próximo dia você repete o processo só colocando a senha e clicando em login. As tasks não precisa mais você fazer. Então, galera, basicamente é isso, tá? Eu espero ter tirado todas as dúvidas aí de vocês. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, podem deixar para mim nos comentários que eu estou sempre disponível para responder todos os seus comentários e tirar todas as suas dúvidas. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu! Tamo junto!